Fala, galera da fé! E aí, como é que vocês estão? Estão bem? E aí, vamos edificar a nossa fé? Você sabia que você é amado por Deus, sabia? Você habita no coração do Pai. O Pai te criou, o Pai te formou de forma muito especial. Você é muito amado pelo Senhor. O Senhor te conhece. O Senhor conhece a tua história, conhece a tua vida. Porque foi Ele que te criou. Nós nascemos do coração do Pai Celestial. A palavra de Deus diz que antes da fundação do mundo Ele já nos conhecia. E em Cristo nós nascemos de novo. Então o Pai já nos sonda, já nos conhece. Sendo que no âmbito da fé, no âmbito que dá resultado é a nossa fé. Eu sei que depois da cruz, as bênçãos estão convergindo a nosso favor. Não ficou nenhuma bênção fora da cruz. Todas as bênçãos, elas são para todos aqueles que são filhos de Deus. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Sendo que a palavra de Deus diz que o justo viverá por fé. Porque fé é o meio pelo qual recebemos tudo que foi feito na cruz. Foi um fato, está consumado. Existem duas verdades, uma verdade natural e uma verdade espiritual. A verdade espiritual em Deus, ela é eterna, ela é absoluta. A verdade natural, ela é transitória e passageira. E quando nós edificamos a nossa fé, através das práticas espirituais, da oração em outras línguas, de se andar em Deus, quando nós energizamos a nossa fé, quando nós começamos a praticar as práticas espirituais, nós vamos entrando em uma jornada onde a nossa fé ela é edificada. Então ela fica como se ela ganhasse força, energia, edificação. Judas 1:20 diz que nós devemos orar no Espírito porque edifica a nossa fé. A fé me faz eu obter tudo aquilo que é meu e por direito e por herança. A fé é o meio pelo qual eu obtenho tudo que é meu. Tudo que é meu direito. E quando eu edifico a minha fé, quando eu entro numa jornada de edificação da minha fé, eu começo a liberar essa fé quando eu começo a ter ações correspondentes. E a confissão da palavra libera a possessão. A mulher do fluxo do sangue, ela foi a Jesus. Veja que Jesus não foi a ela, ela foi a Jesus. E através dessa ida a Jesus com fé, liberando a fé com o que ela estava falando, se eu for, vou tocar nele e eu vou ser curada. Eu vou tocar nele e eu serei curada. E essa fé que crê e fala, tocou em Jesus e ela foi curada. Jesus disse que dele saiu poder, dele saiu virtude, porque simplesmente ela creu e ela falou. Quando nós estamos numa jornada da fé, edificando a nossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, quando nós estamos nas práticas espirituais, meditando na palavra, confessando a palavra, andando com Deus, nós vamos energizando a nossa vida espiritual, nós vamos energizando a nossa fé ao ponto de quando eu falo, aquilo se torna um decreto porque eu estou falando em fé. A mulher do fluxo de sangue, ela falou fé e Jesus disse a tua fé. Veja que Jesus não disse a minha fé te curou, mas a tua fé te salvou. E a nossa fé em Jesus, energizada, ou crida, edificada, ela gera o milagre. O milagre não é só a dor ir embora. O milagre está em eu entrar em um lugar de edificação onde eu me torno milagre. Aonde aquilo que eu preciso já é. A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia e o Espírito pairava. Mas quando Deus falou, aquilo gerou o poder da manifestação do milagre.
E quando nós falamos algo com fé, o Espírito de Deus pega essa fé, esse falar em fé, e gera o milagre. Então muitas vezes estamos esperando por Deus, mas Deus está esperando a ousadia da nossa fé. Veja que nesse ponto não foi importante o nome da mulher do fluxo de sangue, mas a fé que ela agiu, a fé que ela falou. E fé exige ações correspondentes ao que você crê, senão ela se torna inoperante. Veja que o centurião foi a Jesus e não foi exaltado o nome dele, mas a ação que ele teve. Eu sei que nós estamos no coração do Pai, mas os céus respondem à fé e não ao nome, a não ser o nome de Jesus. Então não se apega ao seu nome terrestre, porque você vai ganhar um nome celestial no céu, quando nós chegarmos diante do Pai. Então, a importância não é o título ou o cargo que você tem, mas a fé que você carrega é edificada por uma jornada. Aprenda a edificar a sua fé numa jornada contínua, dia após dia, hora após hora. Através das práticas que você é assistido e principalmente através da edificação da sua fé, que é através da oração em outras línguas, orando no Espírito Santo, energizando a sua fé, energizando a sua fé. E quando você fala com fé, quando você libera essa fé, é nessa hora que o milagre acontece. Porque você já edificou a sua fé. Existe cura instantânea e cura progressiva. Então, cura instantânea é quando você crê ali naquela hora, puf, acontece. Mas existem algumas curas que levam tempo, porque ainda a nossa alma não creu no milagre. E a palavra fala sobre os 10 leprosos que Jesus disse, vai e se apresenta ao sacerdote. E eles foram curados no caminho. Por que eu estou dando essa palavra de cura progressiva? Porque talvez você esteja crendo em algo em que a sua mente ainda não creu e a dor ainda está, a circunstância ainda está. Então você precisa energizar a sua alma, que é a sua mente, liberando palavras de fé, simplesmente dando ações de graça, crendo no que Deus falou, se firmando na palavra e dizendo obrigado, Pai, porque eu sou curado. Obrigado, Pai, porque eu sou sarado. Gerando fé. Se estabelecendo nesse lugar do feito. Porque quando Deus disse, já é, está feito. Sendo que a nossa mentalidade precisa ser renovada na palavra. E você precisa não abrir a boca e falar incredulidade. E não falar negativo, e não falar que não vai dar, que é difícil. Não, você precisa falar o que Deus diz, não o que o diabo fala. Você precisa se recusar a duvidar. E isso é uma jornada de fé. Porque em Deus nada será, tudo já é. Pegou essa chave? Então aprenda a edificar a sua fé. Numa jornada, numa decisão, de dia após dia, hora após hora. Energizar-se a sua fé com práticas espirituais, falando corretamente. E quando você está no caminho do seu milagre, você precisa continuar perseverando, falando certo. E dizendo o que Deus diz. Se eu tocar, vou ser curado. Eu vou ser curado. Porque Jesus já fez. Aquilo que você precisa, Jesus já liberou na cruz. Não ficou nenhuma bênção fora da cruz. Mas Ele está esperando você crer. E não importa o seu título, não importa o seu cargo, não importa o tempo. Pode começar agora. Só basta você crer. Assim como aquele centurião disse a Jesus, basta só uma palavra, não precisa ir na minha casa. E o servo dele foi curado. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela falou que se ela tocasse, ela seria curada. E ela sustentou a sua confissão. Porque ela ouviu a boa fama de Jesus, porque fé vem pelo ouvir. Ela se firmou e ela foi crendo, e quando ela tocou, saiu o poder de Jesus. Não foi que Jesus que dá poder a ela, ela extraiu o poder. Aprenda a extrair poder
crendo com o coração, confessando com a boca e agindo à altura do que você crê. Porque quando uma pessoa gera em fé no seu espírito uma plataforma de energização, crendo no que Deus diz, falando todos os dias, falando fé, quando ela fala, é diferente daqueles que simplesmente falam, simplesmente não creem. Então, quando uma pessoa está cheia de fé, quando ela fala, isso se torna um decreto. Porque é como se a boca dela fosse a própria boca de Deus na terra falando. E ela tem a autoridade do nome de Jesus. Ela tem a mente de Cristo, o sangue de Cristo, o Espírito de Cristo, a mente de Cristo. E quando ela fala crendo em tudo isso, a circunstância não tem mais opção. Vai ter que sair. Porque o que Deus diz sempre é. E a palavra de Deus na nossa boca se torna a palavra dele na boca, como se fosse a palavra dele na boca dele mesmo. Porque Deus nos deu autoridade sobre toda e qualquer circunstância. Ele nunca prometeu que no mundo não teríamos tribulação nem circunstância, mas a nossa fé está acima de qualquer circunstância. Aprenda a se energizar numa vida diária de fé, ouvindo sempre fé, edificando-se na fé santíssima, orando no Espírito Santo, orando em línguas. E você vai, no momento certo, declarar fé e tudo vai mudar. Porque existe a confissão para a fé e a confissão da fé. Confissão para a fé é diária. Todos os dias. Está falando certo. Não falando de incredulidade, não falando de dúvida, não falando de medo, não falando de incerteza, mas falando fé. E quando você chega um momento que você vai falar essa palavra com ousadia e autoridade, em fé, na confissão da fé, e você vai ver que tudo será transformado conforme aquilo que Deus colocar na sua boca, será Ele falando através de você. Sabe por quê? Porque em Deus nunca será, tudo já é.